Bom, gente, e o rococó? O rococó ele surge logo após o barroco, no final do século XVII, início do século XVIII, na França. Ou seja, aqui no Brasil a gente ainda estava vivendo, conhecendo o barroco, né, desenvolvendo o barroco, e lá na Europa eles já estavam partindo para o rococó. Então aqui no Brasil a gente vai viver um pouquinho os dois momentos ali meio que emaranhados, né? Misturados. Mas lá na Europa, na França, quando estava nascendo o Rococó, ele surge num contexto em que a aristocracia ela também queria ser representada, né? Tipo, de forma mais forte. Lembra que a gente falou que o barroco ele era patrocinado basicamente pela igreja, mas que também tinham artistas que pintavam a aristocracia e tudo mais? Então, o rococó vai ser como se fosse um desenvolvimento desse barroco que retratava a aristocracia, que retratava a burguesia. Ele vai se desenvolver e romper com certos aspectos do barroco, né? Do movimento barroco como um todo. Então, a gente tem que entender que as características do rococó, apesar de terem algumas características semelhantes, como o detalhamento, né? Algumas características semelhantes ao, ao barroco, ele rompe com o barroco. Então, ele vai seguir por um outro caminho, né? Ele vai para um outro contexto. Então, as características do rococó. Uso de formas curvas com a introdução de elementos decorativos, como conchas, laços e flores. O rococó ele vem de uma palavra francesa que significa concha, né? Então a gente tem que sempre que a gente pensar em rococó, a gente tem que pensar em elementos decorativos, em decoração. Então o uso dessas formas de concha, né, esses elementos mais decorativos, já está até vinculado ao próprio nome rococó. Então essa é uma característica muito presente dentro desse movimento, questão decorativa. Tanto que é nesse momento que a gente vai começar a fazer esculturas menores, né, para botar dentro de casa e utilizar outros materiais também, só que materiais mais finos, como a porcelana chinesa. A gente está falando aí da aristocracia, gente com muita grana, muito dinheiro, então vai utilizar materiais finos e novos, né, para a época, como a porcelana chinesa. Então, ele vai usar curvas e introduzir elementos decorativos, como conchas, flores e laços. Essa é uma característica principal. A ênfase em elementos leves, com predomínio da elegância, alegria e exuberância. Porque se a gente for lembrar lá do barroco, o barroco era o oposto disso. Eram imagens mais densas, né? Aqui a gente quer temas leves, temas que é pra gente contemplar e se sentir tranquilo. É a aristocracia que estava fomentando aquilo ali naquele momento. Então vamos usar cores suaves e tons pastéis. Porque lá no barroco a gente usava o vermelho, né, o preto. Aqui a gente quer uma coisa leve, então tons pastéis. Representação da vida da aristocracia, porque era esse pessoal que estava bancando aquela forma de arte. O estilo decorativo com representações de alegorias, né? Pegar imagens grandes e colocar ela em moldes menores para caber dentro de casa, e enfim, decorativo, né? E a unificação do espaço interno com graça e intimidade. Então, gente, principais características dentro do rococó: objetos decorativos, utilização de conchas, laços, as pinturas e as decorações serem feitas em cores leves e tons pastéis, né? Não tem tanto contraste como a gente tinha no barroco. Então, esse é o nosso rococó. E lembrando que quando o rococó surgiu, aqui no Brasil, a gente estava começando a desenvolver o barroco, então aqui no Brasil eles vão se entrelaçar. O Aleijadinho, ele também é considerado um artista dentro do rococó brasileiro, né?
Então, vamos lá, gente, com essa revisão aqui para a gente fechar o nosso vídeo. O que eu preciso que vocês saibam? O que eu gostaria que vocês saibam para nossa prova? Características do barroco, características do rococó, contexto histórico em que o barroco está inserido, quando ele nasceu, né, que é ali no final, quando acaba a Renascença, né, o Renascimento, e começa as reformas religiosas, a contra-reforma religiosa. É nesse contexto histórico em que o barroco está inserido, e eu quero que vocês saibam isso, qual contexto histórico o barroco está inserido. O barroco no Brasil, que traz esses novos elementos da cultura local para dentro desse movimento, como a pedra de sabão, né? Como a madeira. Artistas que representam o barroco dentro do Brasil, que aí vem o Antônio Francisco Lisboa, que é o nosso Aleijadinho, e artistas do barroco da Europa, que aí a gente vai ter o Caravaggio e a gente vai ter o Velázquez, por exemplo. Eu tô mandando para vocês um material extra no grupo. Nesse material extra tem um resumão disso tudo que a gente falou aqui e tem imagens desses movimentos. Então observem a imagem, leiam o material extra, assistam esses vídeos que eu tenho certeza que vai todo mundo, tirar 1000 na prova, tá bom?